pessoal, estou chegando então mais uma vez com vocês aí para o nosso momento de culto, de encontro, de celebração, de comunhão. Sejam bem-vindos para esse momento de convívio. Me permitam ir entrando também aí nas casas de vocês e me aproximando da família de vocês. E hoje nós temos como proposta de reflexão e de culto um dos temas mais conhecidos, talvez assim, da história da igreja cristã. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o tema do Salmo, que vocês já leram em casa lá, e também é o tema do culto que a gente tem a partir de todos os outros textos que estão juntos aí. Então, que Deus abençoe para cada um de nós esse momento de celebração e de encontro. Como nós queremos estar com Deus, como nós queremos ocupar a nossa mente com Deus, queremos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, com as canções que são hinos que nos aproximam de Deus, com as nossas orações também, é importante que antes a gente dê uma limpada na casa, não é verdade? Então, essa limpada na casa é o nosso arrependimento, é o pedido de perdão, é quando nós pedimos que Deus nos prepare para o encontro com Ele. E é exatamente isso que eu convido vocês para nós fazermos nesse momento diante do altar do Senhor. Chegarmos lá e deixarmos juntos aí para Deus a nossa alma, o nosso coração, para que Ele nos limpe, nos prepare para recebimento da Sua palavra. Vamos lá então? Sejam bem-vindos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, te agradecemos por mais uma vez tu nos receberes em tua casa, por teres espaço para cada um de nós diante do teu altar. E diante desse altar nós queremos trazer a nossa confissão e o nosso arrependimento sinceros por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes. Pedimos a Deus que nos receba e nos acolha em teu grande amor e permita que, através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua inocente paixão e morte e sua ressurreição, sejamos transformados, sejamos limpos, sejamos purificados, para que possamos receber a tua palavra em nossas mentes e em nossos corações. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Concede-nos o Teu Espírito Santo para que possamos rever as nossas atitudes e a nossa vida e nos aproximarmos também do nosso próximo com a disposição de perdoar aqueles que nos ofendem. Nós pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. A graça e o amor de Deus chegam a todos nós cada vez que nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. E quando nós nos apresentamos diante desse Deus amoroso, Ele acolhe a cada um de nós e perdoa todos os nossos pecados. Esse perdão é anunciado para nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus conceda riqueza de perdão a todos nós. Amém. O texto que nós temos então indicado para a primeira parte da Palavra de Deus que chega aos nossos corações agora limpos pelo perdão que Deus oferece a cada um de nós, é o Salmo número 23. Como eu disse antes no início do culto ali, talvez esse é um dos mais conhecidos salmos aí da maioria das pessoas. Muitos ainda o sabem de cor. Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor e ele diz assim para nós: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esta é a palavra do Salmo, então, para o dia de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
teu monte, pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Vamos então agora compartilhar o texto do profeta Isaías, que é o texto indicado para o nosso culto agora. É o capítulo 25 de Isaías, do versículo 6 até o versículo 9, onde ele fala sobre um grande banquete para todos os povos. Então aqui a palavra de Deus diz assim: no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Essa é a palavra então do profeta Isaías para hoje. Vamos agora com o apóstolo Paulo, acompanhando os pensamentos do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4 até o versículo 13. Então a palavra de Deus diz o seguinte para nós aqui: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Na minha vida, em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram, de novo, o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse então é o texto da epístola para o nosso culto de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer
chego para vocês então agora com o evangelho do dia de hoje, que é o evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 14. Essa é a palavra de Deus então que diz assim para nós. De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos desse homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Este é o evangelho do dia de hoje. Deus abençoe a palavra aos nossos corações. Agora nós vamos confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Redimida, se a ti olhamos, a salva estamos.
Muito bem, então, pessoal, nós vamos chegando agora com os nossos textos bíblicos, vamos procurar aí uma compreensão desses textos bíblicos. E como eu falei para vocês, nós temos como tema, então, do nosso culto, essa ideia de o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas nós não vamos começar pelo Salmo, nós vamos começar pelo texto do Antigo Testamento. Uma parte do Antigo Testamento que fala daquilo que o Salmo também aborda. Quando Jesus diz que Ele prepara um banquete para cada um de nós vamos buscar essa ideia do banquete primeiro. E aí quem nos ajuda a encontrar essa ideia do banquete é Isaías. O texto de Isaías que a gente leu do capítulo 25, Isaías fala desse banquete. Então tem uma conexão entre esses textos aí por esse ponto, tá? Então nós vamos começar por aí, o banquete, né? Diz lá que Deus vai preparar um banquete para todos os povos do mundo. Essa ideia dessa amplitude desse Deus que quer todos os povos do mundo. Não tem aqui nenhuma ideia de separação de uns e outros, uns sim e outros não, uns mais e outros menos. Mas essa ideia dessa totalidade, dessa globalização do amor de Deus nesse banquete. Deus quer um banquete global de todos os povos do mundo inteiro, né? E diz ali que não é um banquete comum, mas é um banquete especial, com as melhores comidas e os vinhos mais finos. Isto é uma qualidade de um banquete especial. E o que será anunciado nesse banquete? Qual é o motivo desse banquete? Qual é o motivo dessa festa, desse mundo inteiro reunido para saber o quê? Para celebrar o quê? E isso também está escrito no texto de Isaías, capítulo 25, quando ele diz que ele vai anunciar que acabará com a nuvem de tristeza que paira sobre os povos do mundo. Aqueles que estão envolvidos em situação de tristeza terão anunciados nesse banquete que vai terminar o tempo da tristeza. Diz também que ele acabará com o choro que cobre todas as nações. Os motivos que levam a tristezas, os motivos que levam a perdas, a qualquer situação que possa conduzir ao choro. E isso também acabará. Acabará para sempre com a morte. Esse é outro anúncio, né? O poder da morte já não estará mais sobre as pessoas. E continua dizendo, também nesse dia será anunciado que ele enxugará os olhos de todas as pessoas do mundo e fará desaparecer a vergonha. Esses são os anúncios do grande banquete. Esses são os anúncios da grande festa que Deus tem preparado. E a resposta então destes que são o mundo que estarão nessa festa, a resposta esperada de todos esses povos também está escrito dentro do nosso texto de Isaías 25. Eles dirão que Ele é o nosso Deus, pensemos nele com esperança. Ele nos salvou, nós confiamos nele. Vamos agora cantar de alegria, porque Ele veio para nos socorrer. Não fica muito difícil da gente logo entender o que esse texto está querendo dizer, a que ele está se referindo. Esse banquete é a festa da salvação. E o que está sendo anunciado é a salvação para todos os povos. O fim da tristeza, o fim da morte, o fim do choro e de todas as lamentações, o fim da vergonha que o pecado traz dentro do mundo será anunciado neste dia, nesse banquete que anuncia a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo e Ele como Rei dentro desse grande banquete. O banquete, na verdade, já foi oferecido. Isaías estava pensando nesse banquete, nós já conhecemos esse banquete. Jesus Cristo, com sua morte e sua ressurreição, protagonizou esse banquete. Ele deu significado a essa festa da qual Isaías falava. Ele foi oferecido para todos os povos. Isto João entendeu muito bem quando ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como banquete, como festa, para celebrar a vida, para vencer a morte. Banquete completo para saciar a fome ou as fomes de todas as pessoas. Muito bem. E agora, quais são as nossas fomes de hoje? Quais são as tuas fomes de hoje? Quais são as nossas necessidades de hoje? Que tipo de banquete nós precisamos hoje? Que tipo de banquete você desejaria receber hoje?
onde Deus pudesse te oferecer tudo aquilo que você quer e precisa. Quais são as suas necessidades? O que você tem como expectativa de receber da mão desse Deus? Para que tipo de festa você gostaria de ser convidado hoje? Para tomar conhecimento do quê? O que você gostaria que fosse anunciado para você hoje, num grande banquete oferecido por Deus? E aí a gente agora vai lá para o Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, aonde ele vai continuar falando sobre isso, dizendo: preparas um banquete para mim. Essa frase está dentro desse salmo. Deus está preparando sempre um banquete para cada um de nós. Me recebes como convidado de honra. Nos banquetes de Deus, nós sempre seremos convidados de honra. Enches o meu copo até a boca. Abundância, fartura, para saciar todas as nossas necessidades, para atender todas as nossas fomes. Esta é a ação de Deus para cada um de nós. Quando Deus vem para nós, Ele vem para oferecer isto. Ele vem para oferecer aquilo que nós mais necessitamos, para ser completa a festa e para nós sairmos dali saciados. Aqui agora há necessidade de nós alinharmos expectativas, as nossas expectativas e as expectativas de Deus. O banquete é de Deus, é Ele quem oferece, e as necessidades são humanas. E agora nós começamos o nosso exercício de alinhar então as nossas necessidades humanas com aquilo que Deus tem para nos oferecer. Quais são as nossas necessidades? Quais são as necessidades que serão supridas por Deus nesses banquetes que Ele tem para nos oferecer? O que será que Deus tem para oferecer para nós hoje? Será que nós conhecemos nossa real necessidade? Será que nós sabemos o que realmente é indispensável para completar a nossa felicidade, para completar o nosso bem-estar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a frase mais conhecida desse salmo. O que é esse nada? O que é o tudo do nada que vai nos faltar? O que é o total de todas as nossas necessidades, que nós sabemos que quando Cristo vem, quando Deus chega, nada vai nos faltar? Qual que é o composto desse tudo que se transforma em nada diante de Deus porque Ele supre? Qual é o tamanho da lista, da tua lista, da minha lista, do nada nos faltará? O que nós conseguimos elencar nessa lista como necessidades nossas? Você consegue sentir que essas palavras podem e são verdadeiras para você também neste grande banquete? Que Deus é capaz de vir, Deus é capaz de aparecer na sua vida, Deus é capaz de fazer parte da sua vida e a partir desse momento você ter a plena certeza que nada te faltará porque Ele está na tua vida? Consegue sentir como verdadeiras essas palavras? Confesso para você que às vezes eu tenho a sensação de que eu não consigo acreditar nisso, de que eu não consigo entender isso, porque existem muitas situações na minha vida em que eu tenho necessidades, em que eu sofro pelas minhas necessidades e que eu penso muitas vezes que eu gostaria que elas fossem imediatamente atendidas e elas não são atendidas. Parece que às vezes torna-se muito mais difícil pensar que Deus está aí para suprir todas as minhas necessidades, muito mais difícil acreditar nisso do que acreditar na presença de Deus e que Deus está comigo e que a presença dele garante para mim que todas as coisas serão supridas. Às vezes parece que as coisas não funcionam assim. E não funcionam por quê? Existem algumas situações sim, em que fica difícil de entender, porque o nosso jeito de ser e de viver não está alinhado com aquilo que Deus pode oferecer para nós. E aí é importante a gente prestar atenção nessa frase: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Abrindo essa frase, a gente vai começar com a primeira palavrinha que tem ali, o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Quando Ele for o Senhor das nossas vidas, e quando nós permitirmos que Ele seja de fato o Senhor,
aquele que guarda, aquele que protege, aquele que guia. E não queremos nós sermos os senhores ou as senhoras da nossa própria vida. É somente quando nós nos inclinamos diante do poder desse Deus e deixamos Deus cuidar da nossa vida, é que nós vamos entender que nada nos faltará. A relação de servo e senhor precisa ser restaurada. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Nós precisamos conhecer o nosso lugar e conhecer o lugar de Deus em nossa vida e deixar Deus ser Deus na nossa vida e permitir que Deus atue como Deus na nossa vida e seja o Senhor das nossas vidas. E é somente nestas condições que nós conseguimos começar a entender essa presença de Deus. Ele é, o Senhor é o meu pastor. Essa ideia de pastor muito bem construída dentro desse salmo nos leva à ideia também deste Senhor que quer pastorear a nossa vida. Muitas vezes nós queremos pastorear a nossa vida. E aí começa o nosso desencontro, desalinhar as expectativas. Muitas vezes nós queremos cuidar, proteger, orientar e conduzir a nossa própria vida sem a intervenção dele. Às vezes agimos mais como ovelhas rebeldes, traçando nossos próprios caminhos, do que como aquelas ovelhas dóceis que ouvem a voz do bom pastor e que aceitam os convites do bom pastor e que se deixam guiar por ele como bom pastor. Não queremos, muitas vezes, um pastor que vigie as nossas vidas, que nos alerte dos nossos perigos, que nos chame dos nossos desafios, que nos coloque em currais de proteção, amor e bondade que só Deus pode ter, e que escolha para nós o que devemos comer e o que devemos beber, como o pastor escolhe para suas ovelhas os verdes campos e as águas tranquilas. Às vezes nós nos rebelamos e fazemos os nossos próprios caminhos, e então fica difícil perceber que Ele é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Precisamos restaurar agora a relação de ovelhas e pastor. Então são duas coisas que precisam estar claras em nossa mente. Para nós termos absoluta certeza e segurança da presença dele em nossas vidas, precisamos alinhar a nossa relação de servo e senhor e de ovelha e de pastor. A nossa relação com Deus requer essa disponibilidade, o reconhecimento da autoridade de Deus sobre as nossas vidas e o reconhecimento da paternidade de Deus sobre nós. Ele que cuida. Deus é o que cuida e que protege. É o Senhor que orienta. É o pastor que cuida e que conduz a cada um de nós. E essa relação é uma relação que precisa constantemente ser restabelecida, para que a gente tenha plena certeza de que Ele está do nosso lado. No mundo de muitos cansaços, no mundo de muitas exaustões, Ele nos faz descansar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele nos conduz. Pastos e águas são a sobrevivência das ovelhas. E nessa figura de linguagem nós encontramos Deus oferecendo aquilo que é da mais importante, da mais absoluta necessidade de cada um de nós, das nossas necessidades básicas e fundamentais. É esse Deus que quer cuidar da essência da nossa vida, daquilo que o pastor oferece para cada um de nós. Surgirão as novas forças, como diz lá no versículo 3. Novas forças surgirão e o caminho certo será apontado para cada um de nós. Este é o papel do bom pastor, nutrir para que tenhamos forças. Porém, às vezes, nós agimos como aqueles convidados da festa de casamento, do banquete, lá que Mateus fala no Evangelho. Jesus, então, conta e monta essa parábola para nos ajudar a entender que o rei tinha preparado uma festa de casamento para o seu filho e os convidados deixaram essa festa para trás porque tinham outras coisas mais importantes. Deus tem um banquete preparado para nós e muitas vezes nós deixamos o banquete de Deus porque nós temos outras coisas com que nos ocupar. Os convidados não quiseram vir na festa de casamento. O banquete estava pronto, o convite estava feito: venham à minha festa,
foi o convite feito para todos, mas eles tinham outros compromissos. E o rei, que era dono da festa, então, mandou convidar outras pessoas. Mandou convidar outros para o banquete, para que esses outros pudessem desfrutar daquilo que ele estava oferecendo para todas as pessoas. Não quiseram a comida do rei, preferiram comidas de outros lugares. Assim, muitas vezes pode acontecer conosco, de não querermos também participar do banquete de Deus. Nem sempre nós queremos aquilo que Deus oferece para nós. Mas Deus tem a receita para a nossa plenitude. E por isso diz lá no Salmo, e nada me faltará. Daquilo que Deus tem para nos oferecer, nada faltará para a nossa sobrevivência. E aí nós perguntamos lá, quais são os elementos do banquete da festa do bom pastor? Esse banquete que ele diz que prepara na presença dos nossos inimigos e que enche o nosso copo até a borda. Quais são esses elementos? Quais são os elementos nutrientes da festa e do banquete que Deus quer oferecer para nós? Quem nos ajuda a entender isso é Paulo, quando ele fala lá no texto de Filipenses, que nós lemos capítulo 4, versículo 4. Lá Paulo faz uma descrição dos elementos que estão dentro do banquete de Deus para todos nós. E nós podemos compartilhar esses elementos que dizem assim: alegria por estarmos unidos em Cristo, primeiro elemento. Bondade por podermos compartilhar com todas as pessoas as alegrias que Cristo nos dá. Não se preocupem, diz o apóstolo Paulo, com nada, ou seja, tenham confiança. Esse é outro elemento do banquete de Deus. Orem sempre. Aí nós encontramos o poder da oração. Sejam sempre agradecidos. Aí surge o poder da gratidão. Tenham paz, além de compreender todas as coisas. Outros elementos: verdade, dignidade, justiça, pureza e honestidade. Esse é o componente, ou esses são os componentes dessa grande mesa do banquete. O apóstolo Paulo conclui dizendo: com esses elementos vocês poderão enfrentar qualquer coisa com a força que Cristo lhes dá. E aí a gente consegue compreender o que significa aquela palavra, e nada me faltará. Porque esta é a cesta básica das necessidades da nossa espiritualidade. Mesmo que eu precise passar pelo vale da sombra da morte, com este cesto que Deus me dá, com essa cesta básica que Deus me dá no grande banquete, eu passo inclusive pelo vale escuro da sombra da morte. Eu sei que tu estarás comigo, tu me proteges e tu me diriges. Na companhia de Jesus, nós encontramos isto, encontramos proteção, deixando Ele ser Senhor e reconhecendo a Ele como pastor sobre nossas vidas. O dono da festa ainda continua sendo Deus, o banquete continua sendo Deus, o banquete ainda é oferecido por Deus, a nossa vida pertence a Deus. E é por isso que Ele nos chama para perto dEle. Aqui nós precisamos alinhar de novo as nossas expectativas de submissão, de entrega e de confiança. Somente compreenderemos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando nós tivermos alinhados esses elementos. Precisamos conjugar esses elementos antes de expormos as nossas necessidades diante de Deus. Nós teremos todas as nossas necessidades supridas quando nós formos submissos a Deus, quando nós conseguimos entregar a nossa vida a Deus e quando nós confiarmos nele acima de todas as coisas. Precisamos alinhar também diante de Deus as nossas expectativas no sentido de aceitação daquilo que Deus está oferecendo para nós no grande banquete, de contentamento com aquilo que Deus oferece para cada um de nós e de gratidão por todas as coisas que Ele nos dá. Quando esses elementos também estiverem alinhados, será mais fácil compreender o nada me faltará. Precisamos conjugar esses elementos durante, antes e depois do banquete. Esse recebimento que Deus dá, que Deus oferece para cada um de nós, está nas mãos desse Deus que é amoroso, que é cuidador e que é protetor. Daí nós poderemos dizer que Ele é o meu pastor e nada me faltará.
e concluiremos com muita facilidade, acompanhando as palavras do salmista Davi: eu sei que a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e todos os dias da minha vida habitarei na tua casa. Essa certeza de que nós estamos na presença desse Deus amoroso, cuidador, protetor e acolhedor, vai nos manter alinhados para a reta final da nossa caminhada, e caminharemos até a eternidade, orientados por esse bom pastor, e nada nos faltará. Amém. O meu pastor é o bom Jesus, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. Jesus, minha alma quer nutrir com seu imenso amor, e meu caminho dirigir conforme o seu dispor. Se pelas trevas transitar, não temerei o mal, com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. A salvação receberei do meu fiel pastor, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Vamos então agora lembrando os nossos aniversariantes aí da nossa listinha aqui. Nós tivemos então aí aniversários no dia 5 do Matheus Becker e do Jair Jesus da Silva. No dia 6, Juliano Santos. No dia 8, nós temos aniversário da Jaqueline Lindol da Silva. E no dia... Bom, esses são os aniversariantes que nós temos aí. Deus abençoe então para vocês esse tempo de celebração, esse tempo de encontro, esse tempo de lembrar as bênçãos que Deus dá para cada um de nós, e permita a cada um de vocês desfrutar de muita paz, de muita bênção, de muita bondade na vida e na caminhada de vocês. Nós também queremos lembrar algumas situações especiais de outras famílias da comunidade. Queremos agradecer a Deus pelo restabelecimento da saúde da Ângela, né, que já está bem melhor também, e também da Kika, que já se encontra também numa situação de maior conforto. Queremos agradecer a Deus por ter ouvido as orações de todos nós, e queremos incluir hoje na nossa lista de orações também a Lidiane e a sua família, por um projeto de vida familiar que eles estão desenvolvendo agora. Eles estão precisando também das orações de todos, para que esse momento da vida deles possa ser muito abençoado também. Pedimos que vocês então orem também pela Lidiane e pela família dela. Esses então são os motivos conhecidos agora, nesse momento, para nós fazermos as nossas preces. Talvez tenham outros motivos, os seus aí particulares, que nós não conhecemos. Nós queremos orar por todos aqueles que estão necessitando de bênçãos especiais, que estão agradecendo por bênçãos já recebidas. Queremos estar com vocês, pedindo que Deus continue ao lado de cada um e que seja o bom pastor da vida de cada um, para que nada nos falte. Essa é a ideia que queremos trazer também na nossa oração desse momento. Então convido vocês a nos aproximarmos diante de Deus e fazermos a nossa oração.
Nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos Te agradecer de todo o coração pelas bênçãos recebidas na vida dos nossos irmãos aniversariantes que completam mais um ciclo de vida. Queremos pedir a Deus que amorosamente Tu estejas na vida de cada um deles, permitindo que possam continuar colhendo bênçãos e mais bênçãos em toda a sua caminhada. Te agradecemos por teres estado ao lado de todos eles até o presente momento, permitindo que eles pudessem superar as suas próprias dificuldades, vencer os seus desafios e celebrar as suas vitórias. Que os Teus anjos estejam acampados ao redor desses Teus filhos e filhas e permita a eles alcançarem alegrias, felicidades e muitos anos de vida. Nós também queremos lembrar com gratidão a Ângela e a Kika, trazendo a Ti também o nosso muito obrigado, nosso Deus, por tantas bênçãos recebidas por essas Tuas filhas nesse período de restabelecimento da sua saúde, que continues olhando e protegendo a cada uma delas. Também pedimos o Teu olhar especial pela Lidiane, que ela também possa desenvolver o seu projeto familiar com os seus pais e possa assim encontrar também felicidade, alegria, realizações e plenitudes. Tudo isso, a Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, pedindo que amorosamente Tu olhes por todas as pessoas que estão conosco neste momento de oração, de culto, pedindo, agradecendo e trazendo a Ti sempre o reconhecimento da Tua proteção e das Tuas bênçãos. Permanece sendo o Senhor das nossas vidas para que nada venha nos faltar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba então agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.